eu tenho que desenhar isso, brother. Quer ver? Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Aí eu crio o aposto, vírgula. Independentemente de qualquer formalidade. Claro, velho, se é de pleno direito, independe de quê? De formalidade. Sacou? Mas eu tenho que, como eu falei, quer que desenha? É mais ou menos isso que o legislador está fazendo para a gente aqui. É outra tendência da nova lei processual. Ser explicativa, trazer a exaustão ali, aquilo que ela quer, muitas vezes em redundância, explicar. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentado os embargos, observando-se no que couber daqui para frente, cumprimento de sentença. Porque, velho, e é isso que o Código sempre quis, mas eu tive que desenhar. Por quê? Porque a má aplicabilidade do procedimento monitor no dia a dia passou a exigir esse desenho. Eu tenho prazo de 15 dias. Eu tenho até 15 dias para apresentar os embargos. Se no 15º dia eu não apresentar embargos, o que eu já tenho, independentemente de qualquer formalidade, porque é de pleno direito, no 16º? Título executivo. E o que eu, credor, vou fazer no dia 17? Pedir à secretaria, requerer à secretaria que certifique justamente que não houve apresentação, porque pode ser que a petição esteja perdida na nuvem, pensando ali no meio eletrônico, claro que não, né? Mas que por um problema de sistema ou num processo físico não tenha sido juntado ainda. Simples, correto? Certifica para mim e, consequentemente, certificado eu já estou aqui dizendo quanto que o cara me deve. Juiz intima para ele pagar em 15 dias. Eu já estou entrando no cumprimento de sentença, sacaram? Sem o ato sentença do juiz, como eu discuti com os senhores que eu não quero e nunca quis no procedimento monitório. Tanto que, observa, senhores, parágrafo 3º, olha a sequência. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput, quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Senhores, por que cabe a ação rescisória? Porque já transitou em julgado. Não cabe recurso. Não tem ato decisório posterior. Isso aqui é a ordem. Código novo. Não apresentados embargos, a eficácia é de pleno direito. Então eu passo a ter trânsito em julgado, formação de título executivo de pleno direito e independentemente de maiores formalidades, ponto. Então não tem como nem ter decisão do juiz aqui, porque ela seria tida como inexistente. Não há uma decisão para constituir o título já está constituído. Logo, senhores, eu não vou viabilizar um ato decisório, vai ser inexistente. Se tiver recurso, vai ser inexistente. Porque o certo seria somente ação rescisória. Cravamos? Então, por isso, parágrafo 3º. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Sendo a refazenda pública. Então, pode marcar que nos interessará muito. Não é isso? Não apresentados embargos pela fazenda pública, aplicar-se-á o disposto no 496. O que é o 496? O 496 é o antigo 475, remessa obrigatória. Ok? Se eventualmente a fazenda não apresenta os embargos, senhores, sendo caracterizada a, entre aspas, figura da revelia na monitória, agora eu ainda não tenho a eficácia, eu ainda não tenho o título executivo. Porque teria ou não que ser submetida, não é isso? Ao tribunal no dito duplo grau obrigatório. Então aqui a gente tem uma sedimentação do novo código de uma certa incerteza reinante na doutrina sobre esse tema. Em razão da não apresentação dos embargos, se haveria ou não a necessidade do reexame necessário, e vai dizer o parágrafo 4º desse artigo 701 que sim, existe reexame necessário. Parágrafo 5º. Aplica-se a ação monitória no que couber o 916. O 916 do novo Código é o antigo artigo 745A. O 745A, agora 916, permite que na execução
eu faça o pagamento de forma parcelada. Lembram disso? Que eu compareça, vire e falo, devo, não nego, mas não consigo pagar à vista. Então, estou fazendo um depósito de 30% e quero pagar o restante em até 6 vezes. Posso fazer isso no procedimento monitório. Então, abre-se agora, no procedimento monitório, uma possibilidade de parcelamento. A ordem agora abrirá, consequentemente, 4 situações possíveis a esse cidadão conhecido como devedor. Cumprir com o benefício que a lei está dando, que é da isenção das custas e dos honorários reduzidos em 5%, apresentar querendo embargos, a gente vai entrar no 702 agora, mas também pode fazer o parcelamento, ou se não fizer nada, constituição do título executivo judicial. Cravamos, senhores? Tranquilo? Pois não, pergunta. Por que eu não faço questão de? Boa pergunta. Senhores, a gente evita, principalmente eu evito muito nesse primeiro momento, do novo código, minha preocupação é muito mais procedimental do que crítica, tá? Mas já que você me abriu a oportunidade, senhores, há uma deficiência nos procedimentos especiais. Qual deficiência nos procedimentos especiais? A figura da não visão da autocomposição, tal como enfatizada no procedimento comum. Porque no procedimento comum, um grande barato é a citação para a audiência, não é isso? E aqui a gente viu isso, inclusive, nas causas de família, com uma ênfase grande. Mas, fora essas situações, os outros procedimentos especiais, monitório, consignação em pagamento, exigir contas, todas elas acabam indevidamente, no meu modo, a deixar o princípio da autocomposição de lado. Tanto que, olha só o que me fala o 702, só para a gente poder encaixar a conversa. 702 me fala o seguinte: independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no 701, embargos. Então, abre-se com a ordem a oportunidade para cumprir com o benefício, para apresentar embargos ou para requerer o parcelamento. Está faltando justamente isso que você percebeu. O encaixe da figura da autocomposição. Não primando eles procedimentos especiais, tal como no procedimento comum, por essa audiência antecedendo o ato de defesa. Opção do legislador, porque como nele, procedimento especial, abrir-se-iam outras formas, ele achou por bem não colocar a audiência aqui. Senhores, eu colocaria. Beleza? Porque a partir do momento, por exemplo, na monitória, que eu tenho uma prova pré-constituída do direito, seria ou não muito mais possível a figura da autocomposição, senhores? Claro que sim. Para mim, e aí, me permitindo a crítica, você está me dando a oportunidade, isso é uma deficiência que o novo código carrega em alguns procedimentos especiais, inclusive nele. Facilmente eu encaixaria aqui a figura da potencial situação da autocomposição. Claro que nada impede que as partes, ou mesmo o juiz, as partes requerendo e o juiz até mesmo determinando de ofício, a realização de audiências para a busca da composição, tá bom? Claro que existem algumas coisas que são um pouco, digamos assim, esdrúxulas, sem dizer o nome de qual tribunal, mas se alguém for dessa unidade da federação, ou que milite ali no escritório de ampliação nacional, tem uma unidade da federação, porque começam a surgir as centrais de conciliação em todo lugar, não é isso? Né? O processo começa, vamos mandar para a central de conciliação, que geralmente fica no subsolo dos fóruns. Lugar frio, ermo, sombrio, úmido, habitado por qual ser, senhores? Estagiário. Beleza? Que é mais ou menos a figura da composição hoje dessas ditas centrais de conciliação. Tem uma unidade da federação cujo tribunal baixou uma portaria, na verdade que foi portaria do foro de uma determinada capital,
falando o seguinte, Ô, gente, olha o absurdo. Processo de execução, cara. No processo de execução, eu estou correndo atrás para receber aquilo que o cara já não pagou. E um dos problemas sérios na execução é citar o cara e o outro fazer penhora, bicho. Porque o cara some e o bem dele também já sumiu há muito tempo, tá? Aí teve uma unidade da federação que resolveu fazer o seguinte: os processos de execução primeiro passarão pela central de conciliação, aonde seria notificado o devedor para querendo comparecer. E se não tiver, aí ele seria citado para pagar em 3
Ação monitória. Admite-se reconvenção. Senhores, isso é matéria sumulada, ok? Porque a súmula 292 do STJ, a súmula 292 do STJ falava para mim, ainda fala, a reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário, ou seja, como eu estou apresentando os embargos, e lembro que os embargos substancialmente